Vamos estar orando nesse momento, juntos, clamando a Deus, pedindo que Deus continue dirigindo, querido Pai. Neste momento, nós estamos na sua presença, Pai. Oh, grande Deus, para ouvir a tua palavra. Vem usar o teu filho como instrumento, como sempre o Senhor tem usado. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Estamos aqui juntos, reunidos nesse culto da família. E agora pedimos que o Senhor venha, Senhor, com a tua bênção. Deus, trazendo, Senhor, força ao teu povo. Trazendo renovação, Senhor, tanto espiritualmente, Senhor, para que o povo seja fortalecido, seja encorajado para prosseguir, para que haja mais união no meio das famílias. Haja, Senhor, aleluia, o teu amor derramado nos corações dos teus filhos, das tuas filhas, que as divisões caiam por terra e o teu nome seja glorificado dentro dos lares. E a tua bênção seja estendida, Senhor, não somente, Senhor, os que estão aqui dentro da nave do templo, mas que a tua bênção alcance os demais das suas famílias com salvação, com transformação, com libertação, com milagres. Senhor, nós pedimos assim a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Tomem assento, por gentileza. Glória a Deus. É um prazer poder cumprimentá-los, estar convosco nesta oportunidade. É uma bênção de Deus que o Senhor nos concede. É um privilégio poder estar entre vós. Eu e minha esposa, irmã Carmen, cumprimentamos a todos, ao pastor João Seno, sua esposa, irmã Norma, que nos deram hoje o prazer de almoçarmos juntos, pastor Roberto, irmã Irene, que também estivemos juntos, e outros pastores e esposas e pastores servas de Deus, que compartilhamos esses dias aqui, e é sempre uma alegria rever esses homens e mulheres de Deus que estão empenhados pela causa e pela obra do Senhor, e estão fazendo um grande trabalho, e nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá em servi-lo no ministério da pregação da palavra, da ministração da palavra de Deus, e também a minha esposa irmã Carmen na ministração do louvor, que também canta para o Senhor. E nós temos andado em alguns lugares, em muitos lugares, e nos ocupado do ministério, e Deus tem nos ajudado. Temos procurado permanecer naquilo que aprendemos e cumprir com as obrigações que temos com Deus e com o povo de Deus, e tem sido uma bênção de Deus. E temos viajado para muitas cidades, muitos estados, alguns lugares distantes e carentes, e temos tido a oportunidade de ser uma bênção de Deus para a vida de muitas pessoas. Queremos agradecer ao convite que recebemos para virmos uma vez mais a esta 6ª edição do IBOSEC, que já é uma escola que se torna bem estruturada, muito bem estruturada e já conhecida em muitos lugares, e podem ter certeza que, na proporção em que os anos vão passando, vai estruturando-se cada vez mais e vão vir pessoas de outros lugares para participar. Nós temos a nossa Escola Bíblica de Obreiros, o EBOGE, em Joinville, e já estamos na 19ª edição. E eu já tenho participado em algumas edições, ministrando algumas matérias teológicas, e tem sido uma bênção. E teremos agora no mês de setembro, o primeiro encontro nacional de discipulado. Vai ser um grande evento, e também terei a oportunidade de ministrar uma disciplina bíblica nesse encontro, junto com outros pastores que virão de outros estados, como também o nosso pastor Sérgio Melfior. Pastor Sérgio sempre envia às igrejas aonde vamos uma saudação, seu carinho, seu abraço. É um homem sumamente carismático, simpático. Pastor Sérgio é uma bênção de Deus, e ele é querido em todo o estado, é querido em todo o Brasil, e em todos os lugares que nós vamos ele é conhecido. Então trago saudações aos pastores, à igreja, ao ministério, desejando que as bênçãos de Deus estejam sobre o povo de Deus. Amém, meus queridos? Que em tudo seja
o nome do Senhor glorificado. Rever os meus companheiros obreiros é uma alegria muito grande. Evangelista Monvânio, parabéns pelo seu 60º ano que está chegando amanhã. Que o Senhor te dê mais uma quantia dessa dobrada. 120 está bom, né? Glória a Deus. Eu quero viver pelo menos 90. Se eu viver 90 anos, já estou contente. Já está bom. Então, é uma idade linda, é uma bênção de Deus. E nós conhecemos o irmão Vânio, evangelista irmão Vânio, há pelo menos há 30 anos. Pelo menos há 30 anos nos conhecemos. E eu fico feliz de vê-lo empenhado pela causa do Senhor. Isso é bênção de Deus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 42. Eu estava à tarde no hotel pensando o que eu vou falar, o que eu vou pregar. Não vou continuar o estudo que trouxemos uma parte do estudo até hoje pela manhã. Esses estudos, essas temáticas, elas são muito abrangentes sobre família, e nós trouxemos uma parte, mas uma parte que foi uma parte que foi útil, tenho certeza que foi bênção de Deus para mim, que falei, e me sinto mais cobrado ainda, evidentemente, ao falar e ao ensinar. A gente se sente muito mais cobrado pelo fato de estar diante do espelho da palavra, mas eu sei que foi bênção de Deus para a vida dos irmãos. Mas nessa noite, eu estava no hotel à tarde pensando que iria ministrar, e então me veio ao coração falar sobre o Salmo 42. E os irmãos cantaram, essa última canção que cantaram foi a confirmação para o coração do pregador. O pregador, ele ora, busca Deus, é claro, mas ele também fica atento a coisas, a movimento, a liturgia, como o culto anda, como as coisas se fazem. E às vezes pequenas coisas, o Senhor dá a sua confirmação da palavra que Ele quer que seja ministrada, através de coisas lindas como essa, como esse cântico lindo que nós ouvimos aqui esta noite. Salmo de número 42, versos de números 1 ao 6. Eu quero ler com os irmãos 1 ao 5, o texto da palavra de Deus, que diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, falar sobre Salmos, o livro dos Salmos, um livro litúrgico e ao mesmo tempo didático, que foi utilizado pelo povo de Israel durante toda a sua história para os ofícios culticos que se realizavam no templo. Ao mesmo tempo em que a história ia se desenvolvendo, esses salmos foram sendo escritos, e foram escritos num período aproximadamente de quase 1000 anos. E para tanto que existem alguns autores cujos nomes estão inseridos no livro dos Salmos, e outros salmos, eles não têm os seus nomes, o nome dos seus autores, são salmos anônimos, mas foram colocados pelo Espírito de Deus no conjunto do livro, que a princípio era dividido em 5 partes, o livro dos Salmos, e utilizado na liturgia do templo, na liturgia do culto oferecido a Deus. Este livro, o livro dos Salmos em si no seu todo, não obstante registrar alguns salmos históricos, alguns imprecatórios, onde o salmista solicitava o juízo divino sobre as pessoas impenitentes, há também os cânticos e louvores, as poesias e as orações. Em todo esse conteúdo existe uma coisa que é chave, vamos dizer assim, dentro daquilo que são os salmos. No livro dos Salmos, a alma humana fala a Deus.
A própria alma em si fala. É tão verdade isto que, quando nós estivermos sem inspiração, por exemplo, a cantar, ou sem inspiração para orar, sem inspiração para fazer alguma coisa, se você se colocar a ler os salmos em voz alta, de repente você se sente inserido dentro deles. Você se percebe ou se pega ou se toma falando para si mesmo ou de si mesmo. Porque ele tem uma mensagem que acaba trazendo de dentro de você aquilo que está no teu interior e trazendo à flota os teus sentimentos, porque são questões da alma, são expressões da alma. O Salmo de número 103, o salmista chega a falar diretamente com a sua alma e diz: ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele fala com a sua própria alma, porque é, na verdade, o cântico da alma em si. Esse Salmo de número 42 é um dos salmos que, ao mesmo tempo, é um salmo de louvor. O Salmo 43, ele faz parte da mesma conjuntura, ele foi proferido no mesmo contexto e pelos mesmos autores, os filhos de Coré. Um dos filhos de Coré, um levita, músico, ministro da casa de Deus, que se encontrava em uma situação difícil. Ele estava exilado, distante de Jerusalém, em uma região desértica, e ele então faz uma oração, ele faz um cântico de lamento, onde expressa a necessidade da sua própria alma, no Salmo de número 42, e no Salmo de número 43 ele faz uma oração, que é a complementação do Salmo de número 42. É a mesma composição, dividida em dois salmos, em dois tópicos. E na sua oração, ele faz uma petição, e na sua petição, versos de número 3 e 4, ele solicita que Deus venha ao seu encontro. Ele diz para Deus vir ao seu encontro e guiá-lo com a sua verdade, e levá-lo até os seus tabernáculos, e levá-lo à sua casa. Então disse ele: eu irei direto para o teu altar, porque ele era um oficiante do altar, e ali eu te louvarei, ali eu ministrarei a ti o louvor ao Deus da minha salvação. Você pode glorificar o nome do Senhor esta noite? Desta forma, este Salmo de número 42 e 43, que formam um conjunto, eles estão dentro de uma temática que tem dentro do livro dos Salmos, que tem temas, por exemplo, como louvor, adoração, oração, e tem também temas sobre a casa de Deus e a liturgia que se oficia na casa do Senhor. As questões pertinentes à casa de Deus. E também tem algumas terminologias ou algumas expressões, como casa, presença, Monte Santo, Monte Sião, tabernáculo, átrio, expressões que dizem respeito à presença de Deus. A presença de Deus no Antigo Testamento, ela era vista focada em dois elementos, uma relativa ao templo e outra relativa à arca. Era dessa forma que a presença de Deus era vista, obviamente, confirmada pelas manifestações extraordinárias do próprio Deus, Senhor Jeová, Jeová dos exércitos de Israel, o Deus que se manifestava. Quando o templo, a arca, esses objetos, por assim dizer, eram confirmados com a manifestação divina, era o sinônimo perfeito da presença de Deus em exercício, da presença de Deus em operação. Esse salmista, ele está falando e dizendo de uma situação em que ele se encontrava, ele como indivíduo, ele se encontrava distante não só do templo, ele estava longe do templo sim, porque ele estava perto das fontes nascentes do Jordão. Ele cita o nascedouro do Jordão, e cita as suas ondas e as suas catatupas. Ele diz: as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele estava num lugar onde estava distante do templo, mas não era só distante do templo, ele estava distante da presença de Deus. Ele não estava sentindo Deus, e isso lhe incomodava muito. Isso fazia com que ele
sentisse a necessidade de clamar. Eu e você que estamos aqui nessa noite, nós estamos em um templo, em um santuário, mas nada disso terá sentido se você não sentir a presença de Deus nesse santuário. Nenhuma coisa terá recompensa alguma. Não é, por exemplo, a presença de um pregador ou de alguém que veio de fora que substitui o que compensa isso. A única coisa que faz valer a pena eu e você estarmos aqui é a certeza de que Ele também está aqui, de que o Senhor também está nesse culto, de que Ele está nessa reunião. Você pode glorificar o nome de Jesus esta noite? Desta forma, esse salmista, ele reclama pela ausência da presença de Deus. E ele declara isso em uma linguagem figurativa, dizendo que era como uma corça encontrar-se em um deserto. Uma corça, é um animal, um filho dos veados, um animal pequeno, frágil, rápido, mas frágil, que quando se encontra no deserto, se encontra em grandes dificuldades, em grande perigo. Era dessa forma que ele se sentia. O estado desse homem, desse filho de Coré, deste músico, desse ministro, desse cantor, desse arpista, deste homem que tinha ocupações na casa de Deus, veio à tona os seus sentimentos quando ele sentiu que perdeu aquilo que ele tinha, perdeu aquela bênção que ele tinha. De repente nós, pelo fato de todos os domingos, todas as terças, todas as quintas, todos os sábados, estarmos sempre na reunião, ou sempre na igreja, de repente isso pode se tornar uma coisa costumeira ou corriqueira, que você não se preocupa do fato de que em cada reunião o Senhor tem algo novo para ministrar a você. Em cada reunião Deus tem alguma coisa nova. Não é simplesmente cumprir uma tabela religiosa, não é cumprir um currículo religioso, não é simplesmente o fato de sair de casa e vir, quase que por não ter outra coisa para fazer. Não, a tua inspiração, o teu motivo e o teu objetivo é encontrar-se com Deus junto com a congregação. Na realidade, deveríamos vir ao templo, como Simeão ia ao templo, pelo Espírito foi ao templo, e viu o Senhor e disse: agora o teu servo pode descansar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É dessa forma que nós devemos vir ao templo. Nós devemos vir motivados pela expectativa de que nós encontraremos algo mais do Senhor aqui nessa reunião. Quando estamos sozinhos, devemos e podemos ter comunhão com o Senhor. Mas quando estamos congregados, agrupados, quando estamos juntos, irmãos, essa presença tem que ser muito mais enfática, tem que ser muito mais poderosa. Não é a presença do outro irmão, ou alguma coisa que você possa observar, que vai atrapalhar a tua comunhão. Ao contrário, o louvor do teu irmão, a língua estranha, a oração, o cântico, o aleluia, o amém, o glória a Deus, da maneira que ele quiser se expressar, deve te empurrar para mais perto de Deus, e você sentir a glória de Deus que está aqui nessa noite, está aqui nesta casa. O agrupamento da congregação deve promover um sentimento de grandeza, tal como disse o salmista: eu louvarei e exaltarei ao Senhor no meio da grande congregação. Glória a Deus. Ter a oportunidade, meus irmãos, de se expressar diante da congregação do Senhor é um grande privilégio que Deus dá aos seus servos. É uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio que temos de poder ministrar. Imagine você ter a oportunidade de postar-se diante do povo do Senhor, de cujo Senhor está presente, e você falar em nome do Senhor aquilo que o Senhor te manda falar. Mas não é somente isto. Já foi citado aqui nessa noite, pastor Adriano citou 14:26 de 1 Coríntios. Quando vocês se reúnem,
Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem visão, outro tem interpretação, outro tem profecia. Faça-se tudo com ordem e decência para a edificação. Mas tem, eu sei que aqui tem, e você tem o que Deus quer receber nessa noite. Então glorifique o seu nome nessa noite. Oh, aleluia. Se faz necessário que a nossa reunião, o nosso culto, ele seja um culto mais fervoroso, mais avivado. E este avivamento e fervor do culto é uma vinculação direta às atividades individuais de cada um que está presente na reunião. Cada indivíduo. Não é uma coisa, irmãos, que seja carente de você ficar dizendo, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Não, meu irmão. Tem que vir de dentro. Será que você vai ter que um dia se encontrar no deserto para dizer, ó minha alma, porque está abatida e porque te perturba dentro de mim? Pois ainda eu o louvarei na salvação da sua presença. Você não precisa chegar a isso. Você pode dizer isso nessa noite para a tua alma, dizer, minha alma, louve e exalte aquele que está sentado no trono, pois ele é digno de receber honra, glórias e louvores. Você pode dar isso a Deus esta noite. Oh, aleluia, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. A situação, o estado que ele se encontrava, pode de repente revelar algum tipo de estado interior de alguma pessoa que esteja aqui nesta noite. Porque não significa que, pelo fato de virmos ao culto da casa do Senhor, não significa que toda vez que viemos nós viemos assim muito bem. Nós viemos esplendorosos, reluzentes, fulgurantes. Nem sempre é assim. Às vezes nós vemos apagados, embotados, sem brilho, sem expressão. Não, pastor, mas você é pregador, você tem que vir saindo faísca dos calcanhares. Não é assim, irmão. Não é assim. Tem vezes que nós nos assomamos ao culto, o sentimento de temor e tremor é tão grande, pela responsabilidade de ministrar, e parece que não tem nada para dizer. Parece que não tem nada. Uma vez Deus me consolou dizendo, meu servo, enquanto você fala, eu te encho. Eu sempre termino a minha pregação mais cheio do que comecei. E às vezes eu começo elas assim meio vazio. Mas pastor, olha o que você está dizendo. Você não ora? Claro que eu oro. Você não estuda a Bíblia? Claro que eu estudo. Mas eu sou gente, eu sou ser humano como as pessoas. Ou você pensa que os problemas não afetam os pregadores e pastores? Mas a gente começa, mas a palavra é viva, e nós somos acompanhados e auxiliados por alguém chamado Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai inspirando, é Ele que vai dando, Ele vai fazendo. Mas tu não tem tudo anotadinho, pastor, tudo escrito? Claro que eu tenho anotado e escrito, mas eu não vou ficar aqui lendo, irmãos, olhando para o texto com o nariz colado no texto. Eu preciso de algo que venha de cima, eu preciso daquele azeite como fio de ouro que corre na cabeça do profeta, e ele profetiza para você que está sentado aqui nessa noite em nome de Jesus. Você pode exaltar o nome de Jesus esta noite? Nem todos nós viemos ao culto fulgurantes, esplendorosos. Às vezes nós chegamos cambaleando. Não tem problema nenhum, irmão, que você chegou aqui nessa noite assim cambaleante. Na linguagem mais comum e corriqueira, seco. Teve um pregador que disse uma vez, tem crente que quando abre a boca sai poeira. Não importa, irmão, não importa. O que importa é que você vai sair daqui cheio. O que importa é que Deus vai se derramar sobre você. O que importa é que você vai sair diferente do que entrou. O que importa é que Deus vai tocar em você. O que importa é que você vai fazer essa oração do salmista, do Salmo 42. E você vai dizer, minha alma, não te perturbe, não te inquiete, pois eu ainda o louvarei na beleza da sua presença. Rakastula bachacantaraias. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Esse homem se encontrava com a sua alma abatida e perturbada.
está nos versos de número 5, 6 e 11. E também no Salmo 43 e no verso de número 5. A sua alma estava abatida e perturbada. Como que você imagina que uma pessoa que está com a alma abatida e perturbada, que expressão ela terá? Qual é a expressão? Olha outra situação da alma desse salmista. Os versos 1 e 2 do Salmo de número 42. Ele diz que a sua alma está sedenta e suspirante. Imagine você, uma alma que está abatida e perturbada, sedenta e suspirante. Qual é a expressão desta pessoa? Pois a alma, ela tem como componente, ela tem como faculdade a sensibilidade, a vontade e o intelecto. Esta sensibilidade, vontade e intelecto é o conteúdo de elementos que faz com que a personalidade se expresse. Olha-se para uma pessoa, por exemplo, é impossível, se ele está com a alma batida, perturbada, sedenta e suspirante, é impossível você ver um sorriso no rosto dele, aqui no rosto. É impossível, porque o coração dele, por sua vez, está abatido, está triste. E é o coração alegre que aformoseia o rosto. E o rosto de uma pessoa cuja alma está abatida é um rosto que expressa amargura, tristeza, angústia, desgosto, desprazer. O salmista disse no Salmo 42, ele disse: por causa dos meus inimigos, que me perturbam todo dia, me perguntando onde está o teu Deus, eu ando com nojo, disse ele. Eu sinto nojo disso, eu estou ruim por dentro, o meu interior está amargo, eu estou sem expressão de alegria. Irmãos, Jesus é especialista em almas, Deus é especialista em sentimento, é especialista em vontade, é especialista em intelecto. Ele vai falar no teu intelecto, vai falar no teu sentimento, vai falar na tua vontade, vai falar no teu coração, e Ele vai mudar esse teu interior. Você vai sair daqui diferente nessa noite, porque Ele está aqui. Mas o que eu teria que fazer, pastor, para isso mudar? Você teria que fazer o que Ana fez. Ana chegou e derramou tudo na presença do Senhor. O Eli dizia: mulher, vai curar-te do teu vinho. Ela disse: não, meu Senhor, a tua serva não é uma bêbada. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, que tenho derramado a minha alma na presença do Senhor, por causa da sua esterilidade. E daí então Eli voltou atrás e disse: minha filha, vai e seja concedido conforme tu pediste. E ela levantou dali, o texto diz, e o seu semblante não era mais o mesmo. O seu rosto não era mais o mesmo. Antes, o Eucana via ela chorando toda hora, e não querendo nem comer, e dizendo para ela: mulher, mas eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. E ela dizia: não, eu preciso desta bênção que Deus concedeu a esses seres humanos, chamado mulher. Não confortava o seu coração, não era suficiente. Mas quando veio a palavra de Deus sobre ela, quando veio a profecia de Deus, seja feito conforme tu desejas, o seu semblante não era mais o mesmo. Ela levantou, comeu, sorriu e voltou para sua casa e recebeu a bênção de Deus. Poderá ser, irmão, que Deus toque em você hoje, e daqui uns meses mais à frente vai aparecer a bênção que Ele te deu hoje, mas que Ele vai tocar em você hoje, Ele vai. Que Ele vai ministrar em você hoje, Ele vai. Que Ele vai tocar na tua alma, Ele vai. Que Ele vai tocar na tua sensibilidade. Você que diz: eu não sinto nada, parece que eu estou ressequido. Você está como israelita no cativeiro. Ezequiel capítulo 37. Eles diziam quando caiu o templo: nós morremos, nos acabamos e nossos ossos estão ressequidos. E Deus mostra o vale de ossos secos, e vai profetizando, e vai ressuscitando, e vai profetizando, e vai levantando. E a palavra é esta: assim diz o Senhor: eu vos levantarei das vossas sepulturas, povo meu. Deus pode fazer isso com você aqui nessa noite. Urabaixo cantarabaxaia.
espiritualmente falando, você possa sentir-se morto, insensível, não sente nada, nada chega até você, e você mesmo não consegue se mover. Esse salmista, esse filho de Coré, dizia: Senhor, se tu não enviar a mim a tua verdade e me guiar, eu não consigo chegar nos teus átrios. Mas se tu enviar a tua verdade e me guiar, eu irei e vou direto no altar e te louvarei. Irmão, cuida daquilo que Deus te deu. Cuida daquilo que Deus te deu. Preza, zela pelo que Deus te deu. Executa, cumpre, exerce o que Deus te deu. Para que você não venha valorizar o que Deus te deu quando você perder o que Deus te deu. Quando perder a oportunidade. Você precisa prezar por aquilo que Deus te deu, aquilo que Ele te concedeu, porque o que Ele te deu é único, Ele não dará para outro, não é para outro, é só para você. O que Ele te deu é só para você, não existe duas pessoas que tenham o que Ele te deu. Deus é tão poderoso, e Ele tem tantos recursos para distribuir variedades de dons, de operações e ministérios, que não tem uma vocação e um dom que seja manifesto igual. É diferente, é para você, é peculiar, é conforme aquilo que Deus projetou. Então valoriza o que Deus te deu e glorifica o nome do Senhor. Esse salmista, ele dizia assim: a minha alma está sedenta e suspirante. Esse sedento da sua alma, ele exemplificou como a corça no deserto. Ele falou da corça, e ele fala disso nos versos 1 e 2, como o servo, a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A análise e a biografia desse animal revela alguns detalhes que são úteis na aplicação espiritual, na aplicação prática da vida cristã. Esse animal, a corça, ele é muito veloz, muito rápido, só que ele não tem muita resistência, e ele tem predadores que são predadores muito superiores a ele em tamanho e em resistência, não em velocidade de torque, por assim dizer, mas a distância, em velocidade à distância, ele não consegue resistir muito tempo, e ele sofre muito nos desertos, onde ele não encontra água, e ele precisa da água, e quando ele não encontra, ele começa a mugir, e o mugido da corça atrai o seu mais feroz inimigo, que é o lobo, cuja audição é privilegiada. A audição do lobo é mais afinada do que toda a audição de outros animais predadores. O lobo percebe a muita distância o mugido da corça. Ela dá um mugido pelo desespero que tem de não encontrar água. E aí o lobo logo vem atrás dela. Ela tem duas vantagens, a corça. Uma é a capacidade auditiva de colocar a cabeça encostada no solo e perceber se existe alguma corrente de água debaixo daquele solo. Ela tem a capacidade de perceber a direção em que vai a água. Pode ser a profundidade que for. A vertente pode estar a 10 quilômetros de distância. Mas ela consegue perceber aqui pela audição de que a corrente da água vai naquela direção. Você, meu irmão, que está sofrendo e de repente está sendo perseguido, e até o teu clamor acaba atraindo o inimigo contra você, você tem algumas vantagens espirituais. Você sabe que direção seguir, você sabe que direção tomar, você sabe para onde ir. Você sabe. Você sabe que se você se colocar diante de Deus, não tem coisa nenhuma que seja capaz de impedir a tua vitória. Quando o inimigo pensar que te venceu, ele já perdeu sem saber que perdeu. Você já venceu, porque Deus te dá vitória, e você é mais do que vencedor em Cristo o Senhor. A segunda coisa que a corça tem, que é uma coisa única entre os animais, é o único animal que fareja a água.
Tu acredita que a corça sente o cheiro da água e a água não tem cheiro? A água não tem cor, não tem cheiro e nem sabor. A corça levanta-se, fica em pé nas patas traseiras e ela tem no seu focinho uns componentes que se abrem e ela fareja a água a longas distâncias. Ela consegue perceber a aproximação da água. E quando ela fareja, ela sabe que está perto, a uma distância possível de alcançar. E aí está a sua vitória. Irmão, você tem que pegar o teu faro espiritual essa noite e levar assim para o trono. E fareja, irmão. Fareja a fonte das águas da vida. Fareja a fonte da tua vitória. Não é possível que as tribulações desse tempo presente, a angústia que você está vivendo, fez você perder a confiança e perder a fé, que você não vai encontrar mais saída, é só um deserto, é só sequidão, é só angústia, é só sofrimento. Não, irmão, exerça os dons espirituais que Deus te deu. Deus ainda fala com você, Ele ainda toca na tua vida. E o Senhor me manda profetizar para você aqui nesta noite. O Senhor ainda tem um negócio com a tua vida. Ele ainda tem um projeto com a tua vida. Calabastura baixa cantaraias. Urama suria castemai. Fareja, irmão, a tua vitória. O crente, ele tem que ter essas habilidades espirituais e perceber a vitória de Deus. Está perto, está próximo, e você vai alcançar em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E a corça, quando ela fareja a água, os predadores, por sua vez, eles têm um instinto. Eles tentam cercar as fontes onde ela possa chegar. Quando os predadores atacam em equipes, quando é lobo são mantilhas, quando são leões são manadas. Quando eles atacam em grupo, eles procuram proteger exatamente os locais onde tem água, para que a corça não chegue. Que aí então, o próprio avanço dela na direção daquela água, levará ela direto ao predador. O inimigo tenta fazer essas coisas com você. Você mesmo que está aqui nessa noite. Você mesma que está aqui nessa noite. Já disse, eu cheguei perto tantas vezes e nunca consegui. Está igual o paralítico do capítulo de número 5 do Evangelho de João. Toda vez que eu vou, chega outro antes. Mas esse tempo já passou. Jesus de Nazaré vem no alpendre. Ele entra no alpendre e diz assim: levanta, toma a tua cama e vai. O inimigo tenta bloquear, porque toda vez que você projeta uma renovação de pacto, uma renovação de compromisso, o inimigo se levanta. Isso é histórico. Israel perdeu uma batalha para os filisteus, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, e aí então foi uma derrota de 34 mil soldados que morreram. E a arca foi roubada, a cidade de Silo foi destruída e o tabernáculo foi profanado. Foi uma perda tremenda. Morreu Finéias, morreu Eli, morreu a esposa de Finéias e nasceu um filho cujo nome colocaram Icabod, significando a glória foi-se embora. Era uma derrota tremenda, uma destruição tremenda. A arca voltou dos filisteus para a região de Bet-Semen e ficou entre os betsemitas, ficou na região de Kiriat Jearim durante 20 anos. Depois de 20 anos, o povo disse para Samuel: estamos com saudade da arca. Mas 20 anos depois, é muito tempo demais, irmão. É muito tempo demais para sentir a falta da presença de Deus. Irmão, ficar num culto sem sentir a falta da presença de Deus, sem sentir a presença de Deus, você já deve se preocupar. Um culto. Agora passa uma semana, passa um mês, e tem crente que não está nem aí,
Ele não se preocupa, por exemplo, com o culto de Santa Ceia, com o culto de doutrina, com a oração, nem com dizimar, nem com ofertar, não se preocupa com nada, e vai levando a vida somente com a carteirinha de membro. Irmão, você não tem que ter só carteirinha de membro, você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. Tem que ter algo mais. Você não pode deixar o tempo passar, e simplesmente passar, e não se interessar e não se ocupar por uma coisa tão nobre como é sentir a presença de Deus. Não pode, você não pode, em hipótese nenhuma. Você precisa buscar isso e buscar com fervor. 20 anos depois falaram com Samuel: estamos com saudades do Senhor e da sua arca. Diz, tudo bem, vamos nos reunir em Mispá. A palavra Mispá significa lugar alto, o Monte Mispá. E eles se reuniram para um concerto, para jejuar, orar, se humilhar e tirar os deuses estranhos do meio deles, porque eles precisavam se converter. Precisavam. E quando eles estão reunidos, os filisteus se reuniram e cobriram toda a região de Afec. Um enorme exército, poderosíssimo. É só o povo de Deus, ou o filho de Deus, resolver reatar algum compromisso, reatar alguma responsabilidade, alguma função, o inimigo já monta o seu exército e se prepara para atacar e impedir aquele projeto. É isso que tem acontecido com alguns crentes. Eles estão sempre na tentativa, que nessa noite não seja uma tentativa, seja uma ação definida, e que Deus nessa noite abençoe você e você conquiste a tua vitória para a glória do nome do Senhor. Quando os filisteus se reuniram e cobriram todo o campo de Afec, os israelitas disseram: Samuel, tem misericórdia de nós. Olha que multidão, ora por nós. Ele disse: de maneira nenhuma deixarei de orar por vocês. Vocês vão para a batalha e eu vou ficar aqui. E ele sacrificou um cordeiro ao Senhor e se apresentou diante do Senhor. E o Senhor cumpriu a profecia de Ana, capítulo 2, verso 10 de 1 Samuel, que diz assim: o Senhor trovejará sobre os seus inimigos. E ele trovejou uma saraiva de fogo, pedra e enxofre, aterrou os filisteus e deu vitória para o povo de Deus. E o povo de Deus renovou as suas forças e o seu pacto. Deus vai trovejar a favor da tua vida. Ele vai trovejar a favor da tua história, a favor da tua vocação, a favor do teu ministério. Deus vai trovejar dos altos céus, e Ele vai aterrar os teus inimigos, e Ele vai te dar vitória, porque Ele é o Senhor, e Ele está aqui nesta noite. Toda vez que você tenta, o adversário tenta cercar. A corça, ela passava por alguns momentos difíceis, que ela tinha que ludibriar o inimigo. Às vezes, ela farejava uma fonte, mas por perceber a presença do inimigo naquela fonte, ela ia para outra fonte, porque ela nem precisava tomar água literalmente, ela só precisava molhar os artérios, só os artérios, porque ela tem glândulas nos artérios, de forma que refrigera todo o seu sangue, todo o seu corpo, e triplica a sua força e a sua potencialidade. Para tanto que quando a corça passa pela água, o predador desiste, não adianta nem correr atrás, isso aí ninguém mais pega. Irmão, quantas vezes o diabo já correu atrás de você, e você passou pela água do Espírito, o diabo diz: esse aí não adianta, esse ninguém pega, esse ninguém alcança, esse aí agora vai numa velocidade que não tem. Mas não pense que o diabo fica sentado ou deitado em uma rede, ele vai atrás. Está escrito na Bíblia que ele se ausentou de Jesus por um pouco de tempo e voltou ao seu ataque depois. Mas Jesus venceu, e você vence, você é mais do que vencedor. A vitória é tua para a glória de Deus Pai. Você exalta o nome do Senhor essa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Alma sedenta significa exatamente, exemplificado está
na biografia e no comportamento desse animal, chamado corça, que tem outros aspectos de elegância, tem outros aspectos bonitos sobre esse animal, mas dentro da aprovação, da questão da aprovação, diz respeito às provações que o cristão passa, às perseguições e ameaças de destruição, que são muitas, e todo cristão passa por isso. Você não pense que ser crente é uma festinha. Não, ser crente não é um piquenique. Ser crente é estar disposto a enfrentar uma batalha ferrenha, até o dia que Jesus voltar ou você ir. É uma batalha, não é uma festinha, não é uma coisa simples. Algumas pessoas pensam, não, vou ficar crente e tudo se resolve, todos os problemas da minha vida se resolvem. Não é assim. A pessoa vem, mas existem muitos problemas que se reacendem na vida da pessoa, e grandes batalhas se travam. Só que quando Deus chama, Ele não volta atrás, porque é um convocado do Senhor. Você confia nisso e pode dizer amém para a glória de Deus? A distância em que ele se encontrava da casa e da presença de Deus, dava a ele esse sentimento de sedento e suspirante. Como está você esta noite? Pastor, eu estou na presença de Deus. Eu sinto a água cristalina esborrifar sobre mim. Estou debaixo da bênção do Senhor, amém. Mas de repente você, alguém aqui nessa noite que se encontra nesse estado de sequidão, e no estado suspirante. O estado suspirante é uma elevação da sensibilidade interior, onde rouba-se a tranquilidade, é um desequilíbrio da paz ou tranquilidade interior. É a mesma coisa que soerguer pelo interior o indivíduo e deixar ele sem chão, deixar ele sem base, sem um referencial. Ter a alma suspirante é não ter nem compasso na respiração e nem compasso cardíaco. É uma coisa que nem a respiração chega a ser suave, nem a respiração chega a ser normal, porque a alma está angustiada e existe um aperto. É como não ter espaço para o coração bater corretamente. É a pressão, é aquilo que você sofre, é a angústia, é a tribulação. E de repente seja esta a tua situação. Se você está assim, olha o que eu vou dizer para você. Eu ainda posso te chamar de bem-aventurado. Bem-aventurado é tu que ainda sente a falta da sua presença. Pior é aqueles que não sentem mais a falta da presença, já substituíram por outras coisas, substituíram-nas por coisas corriqueiras, passageiras, ilusórias, supérfluas, coisas que não valem a pena, que comparado à presença de Deus não tem nada que vale a pena nesse mundo. A presença de Deus é a coisa mais majestosa que existe no mundo. É o mais magnífico que existe. Quando a rainha da Inglaterra comemorava o seu aniversário ano passado, e reuniu-se milhares e milhares de pessoas, reuniram-se para participar daquele grande evento. Então foi sorteado aleatoriamente a oportunidade de 2.200 pessoas entrarem para dentro do espaço onde ia ser oficiada a cerimônia de celebração. E a rainha ia aparecer em um local especial no palácio por alguns minutos para dizer algumas palavras. E reuniu-se multidões de pessoas. E dentro da multidão de pessoas tinha uma brasileira, fora do pátio. Ela armou uma barraquinha pequena que cabia só ela dentro. E ela estava 3 dias dentro da barraquinha. E aí um repórter foi lá, entrevistou ela e disse para ela: você é brasileira? Sim, sou brasileira. E o que você está fazendo aqui? Eu quero ver a rainha. Quanto tempo você está aqui? Estou há 3 dias. Mas está 3 dias nesse espaçozinho de 1,5 metro quadrado? É. E vale a pena? Vale a pena. Para ver a rainha vale a pena. Irmão, se socialmente, se culturalmente, se por opção, as pessoas consideram isso valiosíssimo, imagina você ter a oportunidade de estar na presença do Senhor. Olha o Brasil que está vivendo agora.
O Papa Francisco está no Brasil essa semana. É uma autoridade religiosa, considerada grande autoridade e respeitada no mundo. Dentro do cristianismo teórico, ele é o representante do cristianismo na concepção de religião no mundo. Olha para os milhões de pessoas que correm para lá, para estar perto dele, simplesmente para ouvi-lo. E tem se revelado ser uma pessoa simples e até humilde, nos seus discursos e nas suas palavras, como pessoa, como ser humano. Agora imagina você tem a oportunidade de estar na presença de Deus. Eu estou citando esses fatos, de repente você acha isso estranho, citar o Papa. O que tem o Papa, irmão? O Papa é uma autoridade religiosa, como qualquer outra autoridade. Mas você tem a oportunidade de estar na presença de Deus e receber um toque. Irmão, Deus não precisa fazer muita coisa. Você não precisa pensar em carro de fogo, cavalo de fogo e anjo de fogo. Basta uma palavra, basta um toque, basta um sopro. Você pode dizer como a Sirofenícia: basta a migalha que cai da mesa. Basta. E a tua vida é renovada. A tua vida é transformada. Olha o privilégio que você tem de estar na presença de Deus. Você não pode perder esse tempo e esse espaço e esta oportunidade. Esse salmista, ele tinha algumas lembranças. No versículo 4 do Salmo 42, ele disse que ele ia com o povo de Deus nas festas na casa de Deus. Ele tinha lembrança das festas. Verso de número 6, ele tinha lembrança das bênçãos históricas. Lembro-me de ti desde os Hermonitas, desde o Monte Mizar. A história do povo de Israel e das suas bênçãos. Ele se lembrava dessas coisas. Irmão, você não é um cristão que precise ou necessite viver de lembranças, porque você tem realidades atuais para serem vividas. Você tem bênçãos para ser recebida hoje. Você não precisa ficar pensando na bênção da semana passada. É bom lembrar, sim. Eu gostei do culto de ontem à noite, foi uma bênção. O culto de hoje de manhã estava uma maravilha. Para mim o culto estava uma maravilha, uma bênção. Mas acontece que hoje, nesse culto, Deus tem uma bênção para você nesse culto. Aqui. E você não precisa ficar de lembranças. Você pode ter experiências presentes e perenes e contínuas, existindo na tua vida, todos os dias da tua vida. E é isso que Deus quer se revelar a você cada dia. Não pensa que o estoque de Deus terminou, meu irmão, não terminou não. Na parábola do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que Jesus cita a parábola do amigo importuno, que ele diz no final da parábola: ainda que se não levante por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver de mister. Eu quero dizer para você, Deus se levanta, abre a porta da casa, abre a porta da despensa, e diz para você: enche o teu cesto, enche o teu vaso, enche a tua vida, e vai para a tua casa com tudo que você necessita. Ele tem para você nessa noite. Você acredita nisso? Pode dizer um glória a Deus nessa noite e louvar o Senhor? Os inimigos do salmista, os adversários externos, eles oprimiam-no, e eles diziam para ele: onde está o teu Deus? Quando essa pergunta é feita pelos externos, não é um problema muito grande. Não, está no verso de número 10. Não é um problema muito grande. Quando os externos perguntam para você: e o teu Deus? Quando você está passando tribulação, que a coisa não dá certo, que o negócio não vai, a coisa está ruim, e alguém lá critica, zomba de: e o teu Deus? Isso não é problema, irmão, porque quem tem que saber do teu Deus é você. É você quem tem que saber do teu Deus. Agora o problema é quando acontece a última parte do versículo, no verso número 3. As minhas lágrimas me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aí é problema. O problema não é quando os outros te interrogam. O problema é quando o teu interior questiona as tuas coisas. Quando você se questiona. Quando você olha para você mesmo e começa a perguntar: mas isso é vida cristã?
Isso é ser crente? Isso é ir na igreja? Isso é ser dizimista? Isso é participar da ceia? Isso é ser cristão? Isso é tal da esperança de ir para o céu? Quando você começa a questionar, é que é problema. Irmão, não se permita isso. Não, nunca, jamais. Diga para você mesmo, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Em Cristo Jesus o Senhor. Não se permita isso. Não se permita duvidar da fidelidade daquele que te prometeu, daquele que te chamou, daquele que te conheceu antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Não se permita isso. Nunca deixe que o teu interior questione numa forma duvidosa. Se questionar, questione no afã de descobrir uma coisa nova, mas não de anular e desfazer aquilo que Deus já revelou e que Deus já te deu. E com isso eu quero dizer para você, Deus te chamou uma vez para sempre. Porque tem gente que pensa que pode se desviar. Tem gente que pensa que pode. Você foi chamado uma vez só para sempre. Para sempre. Você não pode se desviar. Se você se desviar, pode ser que o predador te ataque na primeira e engula a tua existência. E você nunca mais possa recuperar aquilo que Deus te deu. Você foi chamado para sempre. Então, meu irmão, seja no ápice, no pico da alegria, ou seja no vale da sombra da morte, prossegue. Seja em pé ou de arrasto, prossegue. Seja sorrindo ou chorando, prossegue. Seja com muito, com pouco, com nada, prossegue. Prossegue em nome de Jesus, prossegue. Porque vale a pena prosseguir. Vale a pena, o Senhor está com você. Você pode dizer para a tua alma: eu ainda o louvarei na beleza da sua salvação. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele está aqui nesta noite. Quanto tempo faz, irmão, que você não fala mais em línguas estranhas? Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que você lê a palavra e parece que ela não significa nada? Nem toca a tua alma. Quanto tempo faz que a igreja canta e louva e você nem sequer levanta a mão? Quanto tempo faz que você está dizendo para a tua alma: minha alma está sequiosa, sedenta e aflita? Há consolo de Deus para você aqui nessa noite. E eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui. Ele está aqui para consolar a tua alma. Está aqui para confortar você, para renovar você, restaurar você. Está aqui para tocar em você e levantar você pelo seu espírito. De repente, alguns de vocês já têm feito algumas investidas de renovar as coisas, mas não conseguem. Parece que tem um bloqueio. Esse bloqueio cai nessa noite, em nome de Jesus. Cai. Ele cai nessa noite em nome de Jesus. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, está convidando você a vir. Dá um passo mais à frente em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui, dá um passo mais à frente. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, convida você. A renovação, meu irmão. A restauração. Aquela oração costumeira, meu irmão. Aquela leitura devocional costumeira. Aqueles atos devocionais que ficaram para trás, que eram tão importantes para a tua alma. E que você simplesmente deixou porque achou que não eram mais necessários. O Senhor quer fazer você voltar a estas coisas. Voltar a sentir a sua presença. Sentir o gozo do Espírito Santo. Sentir o toque de Deus. Sentir a ministração do Senhor. Sentir o Senhor tocar o teu coração. Ministrar a tua alma.
de que o culto não seja mais uma reunião, mas que seja mais uma experiência, algo novo vivido por você com o Senhor. Você pode descer da galeria, nós esperamos. Nós estamos aqui para orar com você esta noite. E eu tenho certeza desse texto que Deus me deu, quando os irmãos cantaram esse louvor, do servo sedento, da alma sedenta. Eu sei que Deus falou com você esta noite. Eu sei que o seu espírito tocou o teu coração. E eu quero orar em nome de Jesus com você agora. Fecha os teus olhos. Vem em nome de Jesus. Os irmãos que estão na galeria que queiram vir, podem vir. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você que precisa aceitar Jesus como Salvador essa noite, você tem que fazer isso agora. Você não pode esperar para amanhã. Não pode esperar para depois. Você tem que fazer isso agora. Você está diante do Senhor. É uma oportunidade única de Deus na tua vida. Você está na presença do Senhor, diante de Deus, pela fé nessa noite. Toque na orla dos seus vestidos. Pela fé nessa noite, sinta a sua mão tocar em você. Sinta a presença dEle ressoar sobre a tua alma essa noite. E cumpra a promessa do Salmo 43. Irei ao teu altar e te louvarei. Louve o Senhor, adore o Senhor, bendiga o seu nome. Exalte a sua majestade. Pai, nós oramos a tua presença agora. Oramos diante da tua face, Senhor, porque nós sabemos que tu estás aqui. Tu estás aqui. E o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito Santo toca nessas vidas agora. Ministra, Senhor, suavemente sobre eles. Ministra a tua bênção sobre os seus corações. Ministra, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre as suas vidas. Tu sabe que muitos deles já empreenderam muitas vezes a recuperação, a renovação da responsabilidade cristã, mas são impedidos pelo adversário. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor vai tirar todos os predadores que se aproximam da fonte de água para impedir que a alma do teu servo se regozije, se banhe nas águas do Espírito. Ramastei, socalamandria. Tu vais pelo teu Espírito ordenar os teus anjos a batalharem a favor dos teus servos, para reprimir o adversário, para que a alma do teu servo se deleite na tua presença, e os seus inimigos não zombem mais do rosto dos teus filhos. Eles não perguntarão mais para o teu servo e a tua serva: onde está o teu Deus? Eles o verão neles mesmos, Senhor. Eles verão a Deus neles, nestes teus servos, nas suas vidas, nas suas palavras, nos seus negócios, na sua família. Eles verão Deus. Eles saberão que Deus está na casa dos teus servos, na vida dos teus servos e nos negócios dos teus servos. Ramastushi kalamandri sharastekai. Eu oro por eles nesta noite, Pai, e te peço que a tua bênção, Senhor, seja sobre eles, para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Louve o Senhor, louve o Senhor. Cumpra a palavra que diz: irei ao teu altar e te louvarei. Louve o Senhor em nome de Jesus.
Você pode glorificar o Senhor, agradecer a Ele por tudo. Aleluia, coisa boa. Quando o corpo sente sede, ele vai em busca de água. Aleluia. Que não falte a sede de Deus, para estar sempre buscando a Ele todos os dias. Deus abençoe pastor Aldo, sua esposa, a Carmen, por estes dias que estiveram conosco. Nós vamos orar, já despedindo. Queremos aproveitar aí, orar pelo evangelista Monvânio de Oliveira, né? 60 anos, já esteve aqui, mas nós vamos fazer uma oração aí, específica ao servo do Senhor, orar e convidar aqui o evangelista irmão Maurino, estará orando, depois nosso presidente estará dando a bênção apostólica. Os irmãos estão agradecidos pela vinda pastoral da esposa, amém? Deus abençoe. Essa semana ele vai estar aí de novo, né? Vai estar lá na Boa Vista, cooperando aí no setor. Deus abençoe. O jovem Wesley se aproxima aí, é o neto do... Se tem mais alguém aí que está aniversariando, pode estar aqui, nós estaremos incluindo nesta oração. Oramos a Deus nesse momento, levantamos nossas mãos. Pai Santo e Eterno, te louvamos, Senhor, por essa palavra a qual ouvimos nesta noite, Senhor. Que possamos, Senhor, ir à direção das águas. Mesmo, Senhor, no momento que o nível da água esteja mais baixo, estejamos, Senhor, pronto aí ao ribeiro das águas. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção divina sobre as nossas vidas, Deus, ao qual Tens abençoado e falado com cada um nesta noite. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu Filho, Senhor, que estão, Senhor, completando mais um ano de vida. Venha guardar, abençoar, multiplicar, Senhor, abençoando, Deus, tanto ele quanto a família, dando saúde, dando a bênção, Senhor, e dando a Tua graça, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, neste momento, Te agradecemos, Pai, por esse momento no qual ficamos aqui recebendo, ouvindo essas palavras. Abençoa, Deus, ainda a continuação desta noite, guardando Teus filhos, Senhor, para o trabalho que começamos no dia de amanhã. Abençoando, dando uma ótima semana, Senhor, na Tua presença. Pedimos a Tua graça, pedimos, Senhor, a Tua bênção, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Cada crente, Criciúma, se Deus é por nós, se você tiver sede, Jesus tem a água da vida para dar. Clame a Ele.